Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Construindo Ideias. E as empresas que estão conosco, as empresas que nos apoiam, a Fique Frio Climatização, venda, instalação e manutenção de ar-condicionado, comercial, industrial e institucional. 30 anos melhorando o conforto térmico. A Lever Proteção, através do sistema construtivo Pavi Plus, proteção de vigas e lajes tem sido fundamental para proporcionar mais espaço entre lajes, entre pilares e vigas, reduzindo a mão de obra, dando mais agilidade à execução. Um ótimo sistema Lever Proteção, a proteção que a sua obra necessita. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Edson Luiz Carolo, natural de Nova Prata, Rio Grande do Sul. A família Carolo chegou a Toledo em 1969. O nosso entrevistado é graduado em curso superior de tecnologia em processos gerenciais, possui várias qualificações. Na sua vida de empregado, passou pela empresa Hermes Macedo S.A., onde foi encarregado de crédito e cobrança. Depois passou na mesma empresa a gerente de unidade, representante da unidade, e na Quimitola, sua empresa familiar, sócio administrador, na empresa Carolo e Companhia Limitada, financeiro, e a empresa Catena Empreendimentos Imobiliários e Participações Limitada como sócio cotista. Em experiências profissionais, presidente da CIT, passou pelo Cicobi como conselheiro, na Garante Oeste como presidente do Conselho Administrativo, na Garante Cop Central Nacional, onde foi presidente do Conselho Administrativo. Tem muitos cursos complementares, participou em vários segmentos da sociedade como voluntário. Câmara Júnior, Conselho de Segurança, a APAC, a Cassiopar e a FACIAP. E é um grande amigo, filho de um outro grande amigo que eu tive a oportunidade de conviver, seu Belim Luiz Carolo. Carolo, seja bem-vindo ao programa Construindo Ideias. Obrigado pela presença. Obrigado, Hernani. Obrigado, Lucas, pelo apoio de sempre. Inicialmente, parabéns pelo programa Construindo Ideias. Foi uma ideia genial da sua parte, criar esse programa, né? E estamos muito felizes com o convite e mais felizes ainda por estar aqui para fazer esse bate-papo contigo e para todos os espectadores do programa, né? Muito bem. Carolo, você é natural de Nova Prata, como já havia salientado. Que idade você tinha quando chegou aqui a Toledo? Rapaz, então eu nasci em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, na verdade, no interior de Nova Prata, né? Hoje é município, chama-se São Jorge. E na época era um distrito de Nova Prata, por isso que pertencemos àquela cidade. Como pratense, né? Viemos para Toledo em 1969, eu tinha 7 anos para 8 anos, e foi uma odisseia a nossa vinda para cá, que nós viemos em 8 pessoas dentro de uma cabine de um caminhão Mercedinho 1111. 4 adultos e 4 crianças. Demoramos 2 dias para chegar aqui em Toledo. Mas foi uma decisão sábia dos nossos pais de virem para cá. Já tinha aqui os nossos avós maternos, e sempre existiu essa vontade do meu pai, o seu espírito empreendedor, minha mãe também sempre apoiando muito, de buscar um local diferente para os filhos. E de fato aconteceu, a nossa vida foi criada toda aqui em Toledo, e hoje todos estamos enraizados aqui, a família, os negócios, os amigos, a sociedade que nós participamos, e muito felizes pelos nossos pais terem escolhido Toledo para seguir a sua vida adiante.
Carolo, como foi a sua infância aí pelas ruas de Toledo, as escolas de Toledo? Tu deve ter muitas histórias, porque tu eu acho que não era um guri muito fácil, pelo jeito. Assim, bom, vamos deixar para lá, porque senão eu ia falar da cinta do meu pai, né? Todos nós passamos por essa fase, né? O corretivo, É o corretivo. corretivo. Então, o corretivo era quase que toda semana, né? Porque as incidências eram demais. Era recorrentes. Mas assim, a nossa época de infância, nós não tínhamos essa tecnologia que tem hoje, então era bola na rua, descascava a tampa do dedão, dava um chute numa pedra, e, enfim, chegava atrasado pro almoço porque tinha jogado uma bolinha com os amigos, né? Mas assim, a infância foi maravilhosa. Nós não tínhamos uma estrutura como nós temos hoje, em Toledo a cidade era muito pequena. Era uma cidade com poucos mil habitantes, né? Muito mato ainda, então a gente não tinha muita opção, mas foi muito bem aproveitado os nossos amigos, né? Te- Cultivamos muitas amizades até hoje ainda. Escola. Eu sou, com muito orgulho, oriundo de escola pública. Minha primeira escola foi o Colégio Moraes Rego, aqui ao lado do estúdio. Depois, mais adiante, no Colégio Dario Veloso. Aí a idade chegou, eu tinha que ajudar os pais em casa, na renda familiar. Aí passei a estudar de noite, e à noite só tinha o curso do ginásio, na época, né? Lá no Borges de Medeiros. Aí o segundo grau foi o curso de. Ainda tive uma passagem pela FUNET. Ao segundo grau tinha o curso de Química, foi onde originou a Quimitol, a ideia, depois, né? E depois faculdade, Unioeste, quando chamava-se Facitol ainda. Na minha época de faculdade, foi na transição da Facitol para Unioeste. Depois, mais um curso na FATEC, um curso tecnológico, focado na nossa atividade empresarial. E, mais recentemente, em 2017, um MBA na Universidade Senai, também focado na nossa atividade. Então, assim, Toledo nos ofereceu muito, muito, muito. Uma cidade muito bem estruturada e que dá todas as oportunidades para quem quer seguir adiante. Mas eu quero tocar num assunto que, às vezes, quem te conhece há mais tempo, teus amigos sabem, mas tem outros que não sabem. Você foi músico também, Foi. né? Então nos conta essa façanha de baileiro, né? De fandango em CTG, de viagens para baixo, para cima, que é um aprendizado, é uma escola, né, Carolo? Não tenha dúvida. O tradicionalismo mora no nosso coração. Até porque nós nascemos no Rio Grande do Sul e nós sempre ouvimos. Os meus tios praticam cavalgadas, as lides campeiras diariamente, os que permanecem lá no interior do estado ainda, né? E isso está no nosso ser. E o meu pai, lá no Rio Grande do Sul ainda, ele já trabalhava com música, que era para ajudar a sustentar a família. Então, ele e meu padrinho de batismo montaram um conjunto, eu não sei dizer o nome, mas finais de semana eles tocavam. E eu acompanhava, ia nos ensaios e tal. Quando nós íamos para Toledo, o seu Belim Carolo, ele foi fundador do CTG Querência das Tradições. Antes disso, eles montaram, junto com a família Cielo, um conjunto musical de música tradicionalista, chamava-se Os Tradicionalistas, perdão. E aí foi, na época, nós, enquanto PIA, a gente também acompanhava eles, foi construído o galpão do CTG Querência das Tradições, lá na Vila Operária, na época chamava-se Vila Brasil, e depois houve a fusão dos CTGs, numa história mais recente, mas a paixão pelo tradicionalismo foi despertado desde pequeno, com 3, 4 anos. E nós, mais jovens, depois começamos a participar de invernada artística, participar de rodeios. Nos rodeios vieram os concursos de danças, concurso de poesia, concurso de gaita, de canção gauchesca. E aí, com o Wilson Dal Bosco, que era o gaiteiro da invernada artística, a gente começava a brincar, tocar umas musiquinhas para lá e para cá, violão e
até que um dia surgiu a ideia do Wilson, não foi minha, foi do Wilson Dal Bosco, meu compadre, um abraço, Wilson, convidou para a gente levar isso um pouquinho mais a sério. E ficou muito sério, Hernani. Ficou Mais do que vocês imaginaram. muito mais do que a gente imaginava, porque nós queríamos fazer um trabalho um pouco diferente daquilo que era desenvolvido na região. Então, naquela época, nós nos espelhamos nos conjuntos, como que era, como que eles formatavam um baile, como que eles conduziam, como que era a sequência. E a gente começou a ir em bailes de conjuntos grandes, Serranos, Monarcas, Garotos de Ouro e por aí afora, né? E os mirins, né? E a gente começou se balizar na qualidade deles. E aí nós conseguimos montar o nosso conjunto. O Como é que Grupo era o nome? Carijo. Grupo Grupo Carijo. Carijo. É, Eu fiquei por pouco tempo no Grupo Carijo. mas qual é o instrumento teu? Eu tocava contrabaixo. Trabalho. É, Certo. e nós tínhamos aqui o Gilberto, que infelizmente partiu, né? O Gilberto, um grande cantor, o Wilson Dal Bosco, um gaiteiro espetacular, com uma qualidade Até incrível. hoje, não perdeu o jeito. Não, o Wilson é que Tá nem cada vinho, vez rapaz, melhor. está cada dia melhor, né? Com uma E o tranquilidade. Cizer já era da época ou O- entrou depois? Quando eu estava saindo do conjunto nos últimos meses, ele entrou no nosso conjunto. Mas eu já tive que sair Hum. e não foi porque eu não gostasse, eu era apaixonado. Mas a Quimitol foi crescendo, porque ela também era muito jovem nesse momento, né? Isso foi em 1989, a Quimitol de 1986. Então, a gente sempre se tratou como uma empresa, o conjunto também. Sim. E os dois foram crescendo. E aí chega um Teve que momento que se optar, tem que então. optar. É verdade. E eu, com dor no coração, eu acabei optando pelo que nós entendemos que naquele momento seria o melhor para a nossa vida familiar. E como de fato foi. Mas o Edair também é um talento É, extraordinário, né? ótimo, ótimo. Mas foi assim, foi muito bom. Foram 5 anos de muita experiência, onde nós rodamos o sul do Brasil e o aprendizado. É, eu consegui trazer muitas informações para dentro da nossa empresa, tanto com o Grupo Carijo quanto para a Quimitol na época, nessas andanças. Então, não era só tocar Relacionamento. baile, era aprender, É. aprender muito. E as empresas que você passou, que você trabalhou, empresas que tinham um porte, que aprendizado deixou para você? Ah, essa pergunta é muito boa, Hernani. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Quando nós chegamos em Toledo, quando eu tinha 8 anos, 9 anos por aí, hoje não pode mais fazer isso, né? A lei não permite. Eh, eu comecei a trabalhar com a minha mãe e com a minha avó. E de vez em quando a minha irmã também vinha ajudar. Nós éramos zeladores da igreja matriz, que depois ela acabou sendo substituída pela catedral que nós temos hoje aqui. E a gente limpava o Cine Imperial e o Cine Guarani. E à noite a gente limpava a Foto Clivate, quando era no outro endereço, na 7 de setembro. 7 de setembro, a Foto Clivate ainda existe. Os dois cinemas não existem mais, né? O Guarani é onde é o Bradesco hoje e o Cine Imperial, onde é a Igreja Universal, né? Pouquinho para cima. Depois eu fui trabalhar na São Jorge, também foi uma experiência fantástica, aprendi muito. Seu Hermes de César, a família de César, nos deu muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado. Então, eu tive um progresso muito grande na São Jorge. E a minha terceira empresa, ou segunda empresa, enfim, um CNPJ, né? A Hermes Macedo S.A. Essa foi a universidade empreendedora da minha vida. O nível de organização da Hermes Macedo, os hermacianos que estão nos assistindo aqui podem comprovar isso, tá? A escola que foi a Hermes Macedo. Organização, ética, dedicação, comprometimento, uma empresa muito séria para ser trabalhada, uma empresa justa. Isso deu base para a gente abrir a nossa empresa depois. Então, todos os lugares que nós passamos foram lugares de muito aprendizado, de o que fazer
e de o que não fazer. E épocas que não eram uma facilidade que nós temos, era lá a cobrança, era um sistema, era lançamento na mão, e aí você estava nessa área. A área de cobrança não é fácil também, né, Na verdade, quando eu fui para HM, eu entrei como vendedor, como né? vendedor. Mas fiquei muito pouco tempo como vendedor. Aliás, eu tive uma trajetória espetacular lá. Eu nunca fiquei mais do que 6, 8 meses no mesmo departamento. A vontade de aprender era tanta que eu ia me intrometendo no departamento dos outros até que eu ia sendo convidado. E no fim acabei fazendo como eu fazia ciências econômicas aqui, na época, na faculdade, eu fui convidado para trabalhar numa financeira da Hermes Macedo. Daí eu trabalhei em Curitiba também, né? E então, assim, foi uma trajetória bem interessante e que nós conseguimos aproveitar tudo para os dias de hoje. E agora vamos entrar na Kimitol, então. Tem uma Ah, história muito bonita, eu sei, das suas histórias como empreendedor. Nos fale de como você começou, os teus primeiros passos, quem te apoiou, a família, a esposa. Nos conte um pouco como teve início a Kimitol. a Quimitol tem uma história maravilhosa e eu vou me cuidar para não me emocionar muito aqui. Eh, Desde quando eu morava no Rio Grande do Sul, tinha lá meus 6, 7 anos de idade, eu tinha um sonho, que era um dia o que a gente chamava na época de trabalhar por conta, né? No nosso linguajar lá é assim, né, Hernani? Estava por conta. Trabalhar por conta. Sempre foi um sonho. E obviamente que eu fui me preparando e tal, mas a Quimitol, ela nasceu da conversa de dois jovens, Euclides Kerckhoff e eu, que a gente fez o curso de Química juntos no Colégio La Salle, que era o colégio de segundo grau, né? Curso de segundo grau. E aí ele saiu, foi fazer engenharia química e eu segui minha carreira trabalhando aqui, né? Porque não tinha universidade, não tinha nem dinheiro para pagar a faculdade na época. Tinha que trabalhar para ajudar em casa. Essa que é a realidade. Quando ele voltou para Toledo, eu fazendo faculdade, ele é meu professor. Falei, não é possível. Aí nos reaproximamos, começamos a conversar, conversar, conversar. Ele também tinha um objetivo em comum. E nos juntamos e criamos a Quimitol. Bom, a Quimitol nós criamos do zero, né? Foi uma ideia até meia maluca na época, né? Porque os produtos que vinham aqui para Toledo e para a região era tudo fábricas de outras cidades, cidades maiores. A mais próxima que a gente sabia que tinha uma fábrica que era Maringá, depois era São Paulo, Curitiba, enfim. E aí, conversa de lá, conversa de cá, fizemos um planejamento mínimo e começamos então a trabalhar com a Quimitol. Agora, eu preciso fazer uma observação que o grande pilar do sucesso da Quimitol é a Lore, minha esposa. Sim. Porque ela trabalhava numa instituição financeira aqui e ela, com o salário dela, pagava o aluguel da empresa, pagava a gasolina do Fusca, porque tinha um Fusquinha amarelo, né? E Então a tinha gente que fazia no barril ali e fazia. entregava. Ó, nós começamos assim, ó. Nós compramos um tambor de 200 litros de plástico, que era uma raridade para a época, era só de lata, E no ferro caro, velho, e caro na época, caro, muito caro. investimento alto. E um cabo de um rodo que a minha mãe deu de presente para nós. A minha mãe é sócia da Quimital até hoje. E assim nós começamos a fazer detergente com tambor de 200 litros e um cabo de vassoura. Então a gente fazia detergente à noite, o Euclides Kerckhoff e eu. E de dia eu tirava os bancos de um Fusquinha e enchia de galão e passava de casa em casa, batendo palma nas lanchonetes, nos restaurantes e ia vender. Assim que a gente começou. E nós não tínhamos dinheiro para E nada, né, também para não comprar tinha muito matéria-prima. concorrente, porque chegar a vender em casa era meio difícil, né? Tinha muito É, concorrente. mas a gente tinha que usar da estratégia Sim, é. Não era de vender conhecido, na não tinha, casa. a marca não era conhecida. Não, absolutamente, né? Começamos, né? E a marca não era conhecida e a gente precisava trabalhar de forma com que
o consumidor não fosse no mercado comprar. Tá certo. Então a gente tinha que vender ali para ele, né? E a Loures sustentou a gente um bom tempo com a gasolina do Fusca, com o aluguel do barracão, pagamento do telefone, e assim foi, né? Por muito tempo. Mas aí a empresa foi crescendo, nós reinvestimos 100% de tudo que a gente ganhava. A gente não tinha retirada, não tinha nada, né? Então, esse era o objetivo, era focar, focar e focar, e deu certo. Nós crescemos bastante. Hoje, nós produzimos 120 produtos nas linhas que nós chamamos de linhas, né, para a limpeza doméstica, é um segmento, para a limpeza automotiva, é outro segmento que nós produzimos, para a limpeza institucional, que são para empresas e tal, para indústrias, e o mais recente projeto nosso é produtos de limpeza e sanificação de indústrias alimentícias. Então, hoje nós atuamos no estado do Paraná, oeste e sudoeste, oeste e centro-oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e já estamos com o pé em Goiás e também indo para o Mato Grosso, também já com alguns representantes. Muito bem. Eu tenho que fazer uma pergunta para ti. Por favor. É fácil ser empreendedor no Brasil? Já foi mais fácil. Será que foi mais fácil lá com o rodo e o tonelzinho lá do que hoje? Te garanto que sim. O Porque que trava de você ser um empreendedor no Brasil? Tem facilidades, tem dificuldades, tem pontos positivos e negativos, mas o que você salienta de positivos e negativos? Hernani, naquela época, as tuas ações, elas te davam o direito de errar, de se enganar, você se recuperava. Hoje, qualquer deslize é muito complicado de Pode ser se até recuperar. fatal para a É empresa. fatal. Por quê? Porque na época a atividade econômica ela andava num ritmo um pouco mais lento. Hoje, a atividade comercial, a atividade empreendedora, no meu ponto de vista, ela anda muito rápido por causa das informações, por causa da É TI, muito mais informações nível de hoje, né? informações, muita tecnologia, é, tudo está andando numa velocidade maior. Então, essa velocidade maior nos deixa mais suscetíveis. Na outra ponta, nós estamos num país que a economia está patinando. Nós estamos patinando. O nosso crescimento é muito pequeno, já foi maior. O que sustenta hoje o país é o agronegócio, a balança de pagamentos hoje, pouco de exportação de minérios, enfim, são poucos os setores que conseguem produzir a contento. Mas o custo do dinheiro está muito alto, a concorrência está muito grande, porque hoje nós não falamos mais em Brasil. Nós estamos aqui em Toledo fabricando detergente, mas a China está aqui, a Índia está aqui. Nós temos vários países que estão trazendo produtos para cá. Ainda além dos mercados livres que estão aí também, né? Também, hoje o mundo ficou pequeno, né, Hernani? É. Ficou muito pequeno e muito rápido. Então, isso gera uma concorrência muito maior e muitas vezes desleal. Porque quando você está estabelecido, você tem todo um custo Sim. para estar estabelecido. E você tem um custo tributário, o famoso custo Brasil, para Sim, que é resumir, né? alto. É alto, e a tributação crescendo cada vez mais e sobrando menos dinheiro no bolso do empreendedor. Então, o empreendedor ele perde a capacidade de reinvestimento. Por muitas vezes, ele perde a capacidade do crescimento, por óbvio, né? Se ele não consegue reinvestir, e ele fica sempre na berlinda. Se ele não tiver um bom planejamento, um planejamento consistente, ele não sabe o que vai ser amanhã, não sabe o que vai ser o ano que vem. Com uma legislação trabalhista inviável de se fazer muita coisa no Brasil, que também é um entrave muito grande. Eu diria não só na legislação trabalhista, Hernani. É, toda a legislação do Brasil, de todos os setores, ela está apertando cada vez mais.
apertando, ela vai chegar o momento que ela vai estrangular a economia. Hoje, o ponto talvez de estrangulamento seja o juro alto. Veja que nós estamos com uma taxa Selic de 14%, mas esse é o custo do dinheiro para o sistema financeiro, né? Mas nós não conseguimos a 14%, o tomador não consegue a 14%, é no mínimo 20% ao ano. E aí, se você não tem um resultado operacional de 20% ao ano, como é que você vai pagar essa conta? E aí começa a vir as RJ, falência, e aí começa a fazer um estrago na economia. Sofre o trabalhador, que infelizmente está perdendo muito poder de compra, né? A inflação que nós vivemos hoje, Maquiada. maquiada, a inflação é muito maior, é só ir no supermercado, né? Sim, sim. Só ir no supermercado para você ver que não é isso que é E divulgado, né? os produtos básicos do que você produz estão aumentando direto. Não tenha E não dúvida. aumenta 1% É. quando aumenta. Qual, assim, você tem lá, tu produz cento e poucos, né, produtos. Qual o produto que você é teu carro-chefe? Assim, esse é um produto que ele é o meu carro-chefe. Tem algum? Especificamente esse ou aquele não tem, mas nós temos essa linha de produtos de limpeza e sanificação de indústrias alimentícias, que ela passou a representar uma boa parcela no nosso faturamento. É uma linha que exige muito. Nós tivemos que, na época, 18 anos atrás, quando nós a criamos, nós tivemos que mudar todos os nossos procedimentos, tivemos que mudar o layout da empresa, tivemos que investir muito em equipamentos de análise de laboratório, porque eles exigem um controle de qualidade muito maior, seja controle burocrático, controle de análise passo a passo na confecção do produto. Por outro lado, isso trouxe um benefício muito grande para a empresa, porque subiu a régua da qualidade, né? Então, Com nós certeza. adotamos em toda a empresa esse procedimento. Mas, enfim, nós temos um mercado bem interessante nesse segmento, Hernani. Muito bem. Vamos falar de visão de Toledo. Eh, Como você vê Toledo hoje? Passado você já falou. Como você vê Toledo daqui 15 anos? Eu vejo o Toledo com muito otimismo, já está crescendo e pode crescer muito mais, mas é um crescimento orgânico, é um crescimento consistente, é E um crescimento com base sólida. E vou te dar algumas razões para isso. Primeiro, o povo. O povo, os nossos pioneiros que vieram para cá, que implantaram a cultura do trabalho, muito trabalho, implantaram a cultura do associativismo, implantaram a cultura do cooperativismo, implantaram a cultura de praticar a beneficência. Então, nós temos um povo, além de trabalhador, com uma honestidade incrível e com uma vontade de fazer o bem muito grande. Toledo se destaca nesse aspecto. Qualquer projeto que for criado em Toledo, tem uma possibilidade de sucesso altíssima. Veja, nós temos uma estrutura básica muito boa, de logística boa, não é excelente, mas é boa a nossa logística. Nós temos uma estrutura de ensino espetacular. Quantas faculdades e universidades nós temos? Então, nós temos a indústria da educação, que forma muito, que qualifica muito. Parte dessas pessoas que vêm de outros municípios, elas acabam ficando aqui. E ficam esses talentos aqui. Sem contar que essas escolas, né, outras escolas de segundo grau, escolas profissionalizantes, nós podemos citar várias, o Sistema S, por exemplo, né? O apoio do Sebrae, Senai, SESI, Senac. Então, Toledo é beneficiado por uma base muito boa. É só ter um pouquinho de vontade que a pessoa ela prospera aqui no nosso município. Agora, nós estamos crescendo em índices muito maiores do que a maioria das cidades do Brasil. Então, Toledo
ninguém mais segura essa cidade. E outra coisa, Carolo, é o seguinte: há 20 anos, 25 anos atrás, até um pouco mais, você via a agricultura também forte, né? Hoje não é só esse pilar, são vários pilares que estão dando sustentabilidade para a economia local. Você tem uma agricultura forte, aí você tem uma indústria forte, você tem prestação de serviço, você tem prestação médica de serviços médicos, você tem aí N possibilidades que não é mais só um perfil que tempos atrás era da agricultura, né? Você Isso. pega o homem do campo, a diversificação é raro no município que tenha que o homem do campo trabalhe na piscicultura, na suinocultura, na avicultura e na produção de leite. E isso faz o diferencial do município, e Toledo tem isso, né? Não tenha dúvida, Hernani. É isso aí que você está colocando, os números comprovam isso. Nós estamos no 11º, 12º ano consecutivo, Toledo é o maior produtor do valor bruto agregado do agronegócio, né? Do Paraná. Do Paraná. Então veja, como nós falamos anteriormente, essas instituições de ensino, elas deram essa oportunidade para as empresas para qualificar o trabalhador, qualificar a mão de obra, os líderes, né? E elas prosperarem, elas crescerem. Olha só, eh, hoje nós temos o agricultor, né? Vamos puxar a história. Lá no Rio Grande era colono. E por muito tempo Sim, aqui, depois passou a ser agricultor. Hoje o agricultor é empresário. empresário. O empresário do agronegócio. Ele está organizado, ele está forte, Porteira para dentro muito bom, muito bem, tecnologias com boas, muita tecnologia. entendeu tecnologia e É, explodiu o Brasil em matéria de produção agrícola, porque nós, há 40 anos atrás, importava a maioria dos produtos. Hoje nós estamos, aqui de Toledo, nós estamos colocando produtos para mais de 130 países, se eu não estou enganado. com Então, certeza. aqui de Toledo, veja o potencial que é o nosso município, né? Pois é, e tudo começa lá no agricultor, Sim, né? Porque você transforma o milho e o soja em proteína animal, em é verdade. suíno, em frango, e aí vem a indústria que faz o processamento, aí vem todos os produtores da cadeia e todo mundo ganha e acaba desaguando na exportação e aí importando dinheiro para fortalecer ainda mais a economia do nosso município. Mas eu tenho que tocar num outro assunto, Carolo, porque você também é do meio. Vamos falar um pouquinho da importância do cooperativismo para esta região do oeste do Paraná. Eu sei que você é um apaixonado também, trabalha nesse meio, sempre está junto com esse pessoal que faz a diferença, que deixa o dinheiro aqui através aí do cooperativismo, não é? E isso ajuda a manter as pessoas aqui em Toledo. Como é que você vê esse cooperativismo aqui em Toledo? O modelo cooperativista é o modelo mais justo para se trabalhar. É o modelo onde a, o dono da cooperativa é o associado, É o é, cooperado, é o né? cooperado, é ele que manda nos destinos. Então, Hernani, você e eu que somos cooperados, nós temos ah, o compromisso e temos o dever e temos o direito de ajudar nos destinos da nossa cooperativa. Então, por isso que ele é um sistema justo. O cooperativismo, não tenha dúvida, que foi a grande alavanca do desenvolvimento de Toledo, não só de Toledo, do oeste do Paraná, do Paraná inteiro, Sudoeste, do né? Paraná inteiro, né? A primeira cooperativa que você tem notícia é lá no Rio Grande do Sul, que você esteve Sim. conosco lá, que é aquela cooperativa financeira, né? Ah, Que hoje é a Sicredi, né? Uma Sicredi, baita de uma cooperativa, né? E daí tem Cicobi, tem Cressol, tem sim, Uniprime, tem sim. outras cooperativas financeiras. Mas as cooperativas agrícolas que consolidaram o agronegócio no oeste do Paraná e no Brasil. Então, não se discute a importância desse sistema. Com certeza é um sistema extremamente sólido. Hoje,
Existem vários dispositivos, existem vários fundos que protegem a cooperativa em si e protegem os cooperados. Garantias, né? Importante é isso. Exatamente. Ela dá garantia para que o cooperado consiga comprar e vender sua produção, consiga apostar o seu dinheiro, ele empresta o dinheiro para a cooperativa empresta para um outro cooperado, agora falando de cooperativa de crédito, e é o ganha-ganha, todo mundo ajuda todo mundo. Então, eu acreditaria a parte do desenvolvimento da região oeste do Paraná ao sucesso das cooperativas, seja ela de serviço, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa de serviço, né? Seja do agronegócio, seja financeira, enfim, o cooperativismo é tudo que nós temos de bom. E mais, ele acaba, quando nós falamos de cooperativa financeira, como não tem aquela ansiedade de, de ter um resultado E expressivo, não é imediato, esse o muitas foco vezes, imediato, e sim. não é esse o foco da cooperativa. Aliás, a cooperativa pode ver que ela não tem lucro, ela tem saldo. E esse Isso. saldo, É parte distribuído. dele é distribuído para o Sim. cooperado. Então, por si só, essa regra já é benéfica. E esse dinheiro volta e acaba fortalecendo a sociedade Sim. novamente. Então, é maravilhoso o sistema cooperativista. Trabalho voluntário é uma área que também você atua. Qual é importante o trabalho voluntário para o município de Toledo? Eu acho que não só para o município de Toledo, né, Hernani? Para a humanidade. Para a humanidade. Para a humanidade. Nós vemos trabalhos voluntários em todos os países, em todas as áreas, na área de saúde, projetos antigos que nós temos no Brasil, projetos fora do Brasil. E aí a gente vem, vamos ficar aqui em Toledo então, né? É verdade, é É, verdade. o- Eu gostaria de perguntar para ti também o que representa a CIT para a Toledo, para o empresariado Toledo, já que você foi presidente da entidade, né? isso. Mais um trabalho voluntário. No meu entendimento, o voluntariado, Hernani, ele atinge alguns lugares, alguns setores que nem o setor público consegue atingir. É aquele trabalho voluntário de bairro, é aquele trabalho voluntário para uma entidade, para a Casa de Maria, são as pessoas que fazem lá algumas coletas, umas que emprestam o seu serviço, que doam o seu serviço. O trabalho voluntário, ele, além de dar um acalento muito grande ao coração, ele dignifica as pessoas, ele aproxima as pessoas. E ele traz muito conforto. E acaba que o travesseiro fica nosso amigo, né? É verdade. A gente deita e dorme Consciência tranquila. com a consciência tranquila. E, acima de tudo, o voluntariado ele é interessante, no meu ponto de vista, porque eu estou devolvendo para a sociedade de Toledo, desta forma, aquilo que a sociedade de Toledo, aquilo que o município de Toledo me proporcionou. Então, é o nosso tempo, é a associação comercial. Começamos lá atrás com Câmara Júnior, associação comercial, a PAC, que nós somos companheiros lá da PAC, enfim, tantas outras entidades, Conselho de Segurança, no início, né, Hernani? Você nem morava em Toledo ainda aqui. A Conselho de gente, Segurança antigo é seu Valmir o Grande, terceiro do Brasil, inclusive, né? Porque o é, primeiro é do Paraná, o segundo é do Paraná isso, e o terceiro é o nosso, mas questão de menos de um ano. é. Então, isso é muito importante. Então, assim, o voluntariado ele é muito importante para todas as cidades, porque ele consegue chegar de novo, né, Hernani? Ele consegue chegar em lugares que O poder público, às vezes, não consegue, não tem poder agilidade. público, poder privado, o voluntariado, ele te dá a condição de você entender o ser humano, de entender a necessidade dele, De mas não viver a dificuldade, que tu está na ponta, respirar o e mesmo o ar que ele mesmo ar, respira as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos que muitas vezes a gente passou já. e não de uma forma profissional. Sim, É o coração. coração que está lá ouvindo, é o coração que está lá fazendo. Por isso que traz essa satisfação para a gente quando a gente faz
pratica o voluntariado. Carol, eu não posso deixar de tocar nesse assunto também, a PAC. O Uhum. que representou, porque a gente tem uma participação, você foi um dos presidentes da PAC, Sim. e o que representou esta luta que nós fizemos e que hoje a gente pode se dizer o seguinte: a gente bota a cabeça no travesseiro, como tu diz, e tem tranquilidade, porque a gente tocou numa ferida, podemos dizer assim, Uhum. né, que é o sistema prisional, mostrando para a sociedade, e aí que a sociedade de Toledo é fantástica por isso. A gente teve rejeições, tivemos problemas, mas aqueles que nos ajudaram, e a gente tinha uma visão, e confesso para você que está nos acompanhando, a gente tinha uma outra visão. Eu e o Carolo já comentamos muitas vezes, né? A gente tinha uma outra visão até que a gente entrou para entender, e aí muda-se alguns conceitos, não que a gente esteja aqui para passar a mão de quem fez mal para a sociedade. Mas a PAC para ti também eu acho que foi uma caminhada e ao mesmo tempo uma lição extraordinária, né, Carolo? Eu diria para ti assim, para mim foi uma quebra de paradigmas, porque a PAC, ela é o contrário de tudo que eu pensei na minha vida. Eu pensava exatamente o contrário, que o que o apenado, ele tinha que ficar no fundo, numa masmorra e acabar a vida dele lá, né? E aí, graças ao convite do Rama, do Zico, A doutora da doutora Luciana Luciana, né? E o Hernani, o Balnei, esse time que a gente foi, né? Foi se envolvendo. formando. E eu confesso para ti, e a doutora Luciana sabe, todos os meus amigos sabem, que no início eu fui, mas eu fui contrariado. Eu fui para respeitar Um uma co- palavra que eu tinha empenhado com um amigo, que era o Rama. E eu confesso para ti que no início me criou um certo desconforto, justamente porque eu pensava o contrário, né? Mas quando eu comecei a entender o processo, e ver a a metodologia, metodologia, nós conhecemos a metodologia. Nós fomos juntos, sim, Hernani, visitar lá sim. outras, né? Outras Barracão, APACs, Pato sim. Branco. Eu tive a oportunidade de ir lá em Minas Gerais também, né? Taúna também, fosse lá. É isso. Então, a gente começou a conhecer o processo. E aí que é o processo, é um processo realmente de Com resultados. recuperação de ser humano, com resultado extraordinário. O índice de reincidência é muito baixo. Aí dá para a gente voltar a acreditar que o ser humano tem jeito, tem recuperação. Mas ele tem que ser no processo da PAC, porque faz ele refletir muito, faz ele estudar muito e pensar muito sobre a família, sobre o futuro dele. Ele está se qualificando lá dentro, ele está estudando, ele está virando um profissional e que você sabe melhor do que eu, que nesse momento você é o atual presidente, né? Até na minha gestão a gente estava trabalhando com obra. A gestão do Rama e a minha com obras. Depois veio o Balneio, foi quando nós começamos a receber os recuperandos. E agora você, né, Hernando? Então, assim, hoje nós conseguimos avaliar melhor e te confesso, a PAC mudou minha opinião, inclusive sobre o ser humano. Foi um aprendizado extraordinário, que as pessoas merecem uma chance. Você citou das peleias e das brigas que nós tivemos, né? Para poder conseguir um lugar. Nós temos que fazer um reconhecimento muito especial, Hernani. O Gilmar Malacarne. Sim. O O Gilmar Gilmar foi Malacarne, fantástico. enquanto presidente do Conselho da Comunidade, ele foi um monstro, Foi. porque foi Visão, ele, um cara que é um trator de esteira, né? sim, sim. Gilmar, você sabe do que nós estamos falando. Isso é um trator de esteira do bem, cara. É uma pessoa destemida, com muita coragem e com uma visão extraordinária também. Sim. Então, o Gilmar, que ele conseguiu harmonizar tudo isso e buscar aquele lugar lá hoje que é espetacular, né? Que não nos incomodou mais. Não, e dá a condição das famílias visitarem, que é Sim, um dos pilares os da pilares. recuperação. Acolhimento da família. Isso. E o mais bacana que eu vejo assim na PAC é
transmitir para ele que ele não é vítima total da sociedade. Tem as mazelas da sociedade? Tem, mas a escolha é dele e Sim, virar a chave cabe a ele. de novo. Como também bandido bom, que tem muita gente que diz que bandido bom é bandido morto. Na nossa visão, eu acho que a tua também é o bandido bom, é o bandido recuperado Recuperado. e trabalhando para a É. sociedade, levando a vida dele, eh, pagando a sua pena e sair de lá com cabeça erguida e tocar a vida. Eu acho que isso é o que representa todo o trabalho feito pelo Gilmar, pelo Rama, Rama, por você, pelo Zico, Zico, por todos os Baunê, voluntários, por Valnei, nós, né? todos os É, voluntários, as esposas nossas, todos que acreditaram, as igrejas as igrejas. principalmente, né? A As comunidade de Toledo foi comunidade extraordinária. é extraordinária. Então, Eu gostaria de citar também, Hernani, a força e a dedicação e o empenho que a CIT teve nesse processo. muito grande. A CIT, além dela ser uma aportadora naquele momento, o momento que a gente precisava muito, a CIT empenhou o seu nome, comprometeu o seu nome, é, e que a CIT também não sabia onde que isso ia Sim. dar. Nós tínhamos uma convicção pelas informações, mas como Da, que nós vamos convencer as pessoas? Então, elas acreditaram. A CIT acreditou no Hernani, acreditou no Rama, acreditou na doutora Luciana, nas pessoas que estavam envolvidas no processo naquele momento. Eles fizeram uma aposta correta, porque hoje deu certo. Então, ela foi a maior aglutinadora que ajudou a gente a buscar as doações. E o dinheiro da comunidade de Toledo, doutor Fabrício, nós não podemos esquecer do doutor Fabrício. fantástico. Tanto para o Conselho de Segurança, ele foi fantástico, como para a PAC, né? É, E eu quero salientar, já que nós estamos falando na CIT, eu quero salientar, Carol, você foi presidente da CIT e a CIT tem uma importância muito grande. A composição, a reestruturação do Conselho de Segurança, quem deu o pontapé inicial na fase que nós estamos foi a CIT. A verdade. CIT bancou um pepino que nós tínhamos, e se não Histórico, fosse a CIT, um pepino histórico de histórico. 15 anos, É, e graças à CIT que nós conseguimos resolver esse problema e devolver o Conselho realmente como deve ser, e hoje está numa atuação espetacular. Estamos aí com vários projetos e avançando muito. Então, a gente aqui quer de público que tu leve para a CIT. Nós já tivemos lá numa reunião fazendo agradecimento, mas nós vamos ser eternamente gratos pelo trabalho e pela compreensão que a CIT teve conosco. esse, Hernani, é mais um papel da associação comercial. As pessoas, elas, como tu disseste, eu passei por lá, mas eu tive uma caminhada aliás, eu não saí da City até hoje, né? Eu faço parte do Conselho Superior, mas a minha caminhada começou lá há 20 anos atrás, ou mais até, quando a gente começou lá ajudando aqui, ajudando ali e tal, enfim, a gente vai crescendo, vai aprendendo, até desaguar na presidência, né? Que é a responsabilidade máxima da entidade. Mas esse é um dos papéis da CIT. E as pessoas. É importante que a gente esclareça isso, porque as pessoas, a comunidade, ela pensa que a CIT é só para os empresários. Não é, Não é? não é. É Ela ajuda muito. essa aglutinação das entidades, essa convergência, a CIT ela entende a necessidade das entidades no município de Toledo. Se a gente começar a citar aqui, nós vamos ficar falando meia hora só de eventos e de compromissos e de agendas que a CIT tem fora do empreendedorismo. Em apoio à sociedade. Não tenha dúvida. É. Ela dá um apoio espetacular para todas as entidades. Então, se você lembrou muito bem, Hernani, a associação comercial ela tem esse dever de ajudar a sociedade a progredir em todos os sentidos. Não é só para o comerciante, para o industrial, prestador de serviço, é para a comunidade como um todo. Carolo, eu tive um grande amigo, um grande amigo.
E eu digo para você que aprendi muito com ele, gostava muito de conversar com ele. Às vezes eu estava por aqui, pegava o carro, ia lá na sapataria do seu Carolo, né? Isso, Seu Belim Luiz Carolo. E isso. lá ficávamos conversando, falando, contando história, e ele sempre com entusiasmo, sempre mostrando assim que o importante era trabalhar, fazer alguma coisa. E É. eu gostaria de pedir para você, perguntar para você, qual a contribuição do seu Belim Luiz Carolo na sua vida, o que mais marcou em você, o seu Carolo? Meu herói. Não só ele, minha mãe também, né? Minha mãe, minha família, espetacular. Se nós conseguimos chegar até aqui, foi porque ele exigiu de nós muita, primeiro uma educação espetacular, uma educação exemplar, de muita transparência, de muita honestidade, eh, e de ser uma pessoa correta, com os valores, com princípios e valores, e ele exigia isso de nós. O trabalho era uma consequência, até porque a gente precisava trabalhar muito novo para ajudar ele a sustentar a família, né? E assim o fizemos por um bom tempo. Mas, como todo ser humano, tem as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam dele. Mas eu vou me arriscar a dizer que de todos os conhecidos, tinha mais pessoas que gostavam dele Com do que não certeza. gostavam, né? Uma pessoa sempre muito alegre, um piadista de primeira linha, né? Sempre tinha uma história para contar para gente. Mas o princípio dele sempre foi a família. Ele colocava a família num pedestal. Quando eu citei antes que ele e meu padrinho no Rio Grande do Sul, montaram um conjunto, era para sustentar a família. Ele foi econômico de um clube lá na cidade para sustentar a família, trabalhava na sapataria durante o dia, terminava o expediente, ia direto para o clube até altas horas, não dormia nem direito, beleza. Veio para Toledo, conjunto para ajudar família, levar comida para a família. Trabalhou de garçom. Meu pai trabalhou de garçom aqui em Toledo, no antigo Clube do Comércio, no Toledão, lá nos primórdios, quando esses clubes foram formados, obviamente para contribuir para que a sociedade ela se firmasse, né? Tudo era começo, o Clube do Comércio já existia aqui em Toledo. E os bailinhos de final de semana, tudo para sustentar a família. Então, o artigo primeiro do meu pai era a família. Era, ah, a gente até, puxa vida, meu amigo ganhou um sapato novo. Cara, sapato novo era no Natal, né? Não, E era raro. e ele fazia a gente entender isso. Então, pensa numa escola, né? E assim, ah, os nossos valores hoje estão fazendo a gente avançar baseado na escola dos nossos pais. Então, assim, ó, até me emocionei um pouquinho aqui, mas foi meu herói. Eu acho que foi certeza absoluta. É como a Tere diz, o meu amigo esse piá pançudo, dizia para ele, Já o pensou. piá pançudo, porque parecia um piá. É, Alegria de sempre, sempre. sempre tinha uma história para contar, É, gostava de todo mundo, e eu acho que foi uma das primeiras amizades quando eu cheguei aqui que eu tive. é, Eu tenho boas amizades, mas o seu Carolo foi uma que marcou, porque ele sempre nos recebeu de braços abertos. Tu imagina você chegando numa cidade, não conhecendo praticamente ninguém, e você ter amigos da qualidade, do naipe que a gente teve é. do seu Luiz, do seu Belim Carolo, Belim Belim Luiz Carolo. Carolo. Belim Eu Luiz tive o Carolo. privilégio, Hernani, eu tive o privilégio de conviver com ele até o último momento que alguém da família conviveu com ele. Eu levei ele para o centro cirúrgico, né, ali na recepção. Foi a última. Ele entrou,
as pessoas sabem disso, né? Ele entrou do jeito dele, no centro cirúrgico, andando e contando piada. Esse era o seu Delincarolo. Tive um privilégio muito grande de acompanhar ele até o último dia da vida dele. E um posto de saúde que tem aqui, é isso, né, cara? É, Então não podemos deixar em branco de passar essa lembrança aí, né? é, Que eu é, fui na inauguração lá também, né? Foi é. feito em vida, Foi ainda ele feito em estava. vida. Isso que é o legal, é você homenagear alguém quando está vivo. É verdade. Prefeito Lúcio de Marque. Lúcio de Marque, isso. Obrigado, prefeito Lúcio. É, Homenagear aí. Eu tenho que te contar uma passagem do seu aham, Belim Carolo, sim. que ele às vezes ele fazia meio escondido. Aham. E a gente sabia, e a gente fazia de conta que não sabia. Algumas pessoas, óbvio que ele não fazia isso sempre, porque ele nem tinha essa condição financeira de fazer. Mas eventualmente chegava uma pessoa lá e, pô, seu Carolo, eu preciso de um dinheiro para pegar o ônibus, que eu fui ali no posto de saúde, ou eu preciso comprar um remédio. E ele se sensibilizava, ele não conhecia a pessoa, E ajudar. pegava da gaveta, tirava um valor lá que a pessoa estava pedindo, e ele nunca mais via a pessoa. Olha só, Então, a gente ficava sabendo, a gente não questionava ele, nem podia, obviamente, né? nem podia, porque ele fazia com o coração, né, Hernani? É verdade. Então, assim, ô seu Belim, bacana, né? Mas pensa bem aí. Com certeza está Mas num ele bom fazia. lugar. Com certeza E está num bom lugar. se alguém contrariava, tá bom, Tá mas bom. ele fazia, e continuava fazendo. Carolo, qual a mensagem que você deixa para os jovens de hoje que querem progredir, né? Que Aham. você, toda a tua experiência, a tua trajetória de empresário, a tua trajetória na sociedade, o que que você, qual é a mensagem que você dá, que nós estamos tão carentes de bons exemplos e o nosso programa Construindo Ideias tem esse objetivo, resgatar muitas vezes as histórias para mostrar para quem está aí que o caminho não é fácil, mas ele é vitorioso quando se tem vontade e determinação, porque a vida não é fácil para ninguém. É verdade. Ainda mais nos tempos atuais, né, Hernani? Voltando à pergunta que tu me fizeste lá no início. Na época era mais fácil ou era mais difícil? Hoje é mais difícil. Por causa que o sistema como um todo, ele te oferece menos margem para enganos ou para erros, ou para insucessos. Mas vamos lá. Que eu poderia dizer para os nossos jovens, que são o nosso futuro, são as pessoas que estarão com a chave da cidade, estarão com a chave da empresa, com a chave da sociedade, com a chave da cooperativa, com a chave da associação, com a chave da associação de bairro, com a chave da capelinha. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que tenham essa visão. Está ficando raro isso hoje em dia, né? Nós vemos essa nova geração, ela não está disposta mais a assumir compromissos. Por vários motivos, que não precisa nem citar aqui, né? O conforto hoje de um fast food, o conforto da internet, o conforto de tudo. Então, enfim, agora, as pessoas, todos têm um sonho. Eu gostaria de entrar nisso. O jovem que tem um sonho, siga o seu sonho, mas faça acontecer. Se dedique para realizar o seu sonho. Não Ação. importa o sonho que é. Se prepare, estude, busque informações, se dedique, seja Tem a sua resiliente, credibilidade. faça um planejamento. Não quer dizer que ele tem que ser um empreendedor, comerciante, empreendedor industrial. Olha, eu posso ser um empreendedor dentro de uma empresa de alguém, mas eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. E para isso eu preciso buscar conhecimento. Eu não posso desistir. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. Nós temos que mirar o que nós queremos ser, onde que nós queremos estar daqui 20, 30, 40 anos. Eu sou jovem hoje. Eu quero ter uma família, sim ou não? Que tipo de família eu quero ter, sim ou não? Que tipo de vida eu quero ter?
essa ou aquela, mais difícil, mais fácil. Ah, eu quero tornar minha vida mais fácil. Tá bom, o que que eu tenho que fazer para ter uma vida mais fácil, mais confortável? Com certeza não será agora. Você tem que planejar para daqui Começar a alguns anos, plantar. um tempo, mas você tem que começar em algum momento. Então você tem que começar agora. Então, Hernani, comprometimento, cultivar os valores que os nossos pais trazem para nós. Os valores, eles são constituídos dentro das famílias. A escola vai trazer conhecimento, mas a educação e os valores vêm das nossas famílias. Então, é importante que nós ouçamos e pratiquemos aquilo que os nossos pais recomendam para nós. Não existe um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um familiar que queira ver o teu mal. Todo mundo te fala E nem do filho, né? muito menos, Filho. muito menos. Então, assim, se a gente conseguir cultivar os valores com uma educação boa, com os bons princípios e buscar conhecimento, dedicação, é o sucesso da receita. E nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista com o empresário Edson Luiz Carolo, deixando o microfone para suas considerações finais e sua despedida. Muito obrigado, Hernani. Obrigado, Lucas, pelo apoio. Parabéns mais uma vez por essa iluminada ideia, construindo ideias, né? E desejamos para ti muito sucesso. Você é um empreendedor nato em vários setores, né, Hernandes? Nós falamos aqui um pouquinho, mas você tem uma história muito bonita, você é inspiração, você é uma luz para muitas pessoas aqui. Deus que te abençoe, que você continue assim e trazendo sempre esse conhecimento a nós todos. E assim nós chegamos no final dessa entrevista, agradecemos ao Carolo, os nossos parceiros, a Lever Proteção, a Fique Frio Climatização, e acompanhe essa bela entrevista do Carolo nas nossas redes sociais e até um breve programa.